bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Biofotônica. Nas aulas anteriores, nós estávamos vendo diferentes tópicos envolvendo a interação da luz com o tecido biológico, que resulta em aplicações relevantes. Primeiro, nós vimos a chamada fotobiomodulação, que é o uso da luz para, de alguma maneira, interagir com o metabolismo. E para isso a gente usa intensidades de luz, que é a quantidade de energia por área e por tempo relativamente baixa. Tanto é que são chamadas terapias de baixa intensidade. Aí depois nós vimos o oposto, nós vimos o caso onde nós usamos uma quantidade de energia por unidade de área, por unidade de tempo muito grande, que são chamados os lasers de alta intensidade. E aí vimos efeitos dos mais diversos, desde a formação de plasma, que é a ionização da matéria, até disruptura, até produção de ondas de choque. Tudo isso nós vimos dentro desse escopo das aplicações dos lasers de alta intensidade. E vimos algumas aplicações, como instrumento cirúrgico, na área da odontologia e assim por diante. Muito bem. Tudo isso nós vimos e até o momento não foi necessário introduzir nenhuma molécula no sistema. As moléculas naturais que estão lá, no sistema biológico, né, no tecido, eram os grandes absorvedores de energia e daí os efeitos que eram subsequentes dessa absorção de energia. Tá certo? Sempre é um processo de absorção de energia, ou a energia vira energia química, ou a energia vira energia mecânica, ou ela realmente é usada para vaporizar o tecido, produzir cavitação, produzir explosões com gotículas de água e assim por diante. Muito bem. E como eu disse, sempre com os absorvedores naturais que estavam ali no tecido biológico. Hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente. Hoje nós vamos adicionar uma molécula e vamos ativar essa molécula com a luz para ter algum efeito interessante, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre terapias fotoativadas. O que significa isso? Significa que eu vou colocar uma molécula que não estava lá presente em abundância e que, interagindo com a luz, nós somos capazes de produzir efeitos desejáveis. Tá certo? É isso que nós vamos fazer. Aliás, a área de fotoativação é uma área bastante vasta, que engloba até a parte de estética para ativação de fotocosméticos. Mas nós vamos nos ater a uma fotoativação que é extremamente peculiar e com grandes aplicações nos dias atuais. Tá certo? Então, nós vamos tomar aqui vários exemplos. Aliás, nós vamos... a fotoativação, hoje eu vou dar algum aspecto geral da fotoativação, né? Mas, na verdade, existem vários e vários tópicos que podem ser acomodados dentro da biofotônica das moléculas fotoativadas para fins desejáveis. Tá certo? Bom, o processo que eu vou descrever hoje é um processo que pode ser visto nessa sequência. E, aliás, eu queria lembrar a todos que nós temos as notas de aula já disponíveis, né? Que eu estou mostrando aqui as notas de aula. Então, nós temos aqui, esse é o capítulo 6, terapias fotoativadas, onde eu vou fazer as considerações gerais e, obviamente, o que nós vamos falar na aula de hoje é um pouco relacionado com as notas de aula, né? Porque aí você pode seguir as notas de aula e, ao mesmo tempo, você pode ver a videoaula que nós estamos aqui disponibilizando para você. Então, o tipo de foto, existem vários tipos de fotoativação, né? E isso tudo faz parte da biofotônica. Processos como, por exemplo, cura de resinas dentais, é um processo fotoativado. Eu preciso de luz e preciso de moléculas ali dentro que vão interagir com essa luz
e produzir o efeito desejado. No caso das resinas fotoativadas, nós temos o efeito da polimerização, criando um corpo bastante rígido, com dureza adequada, para substituir uma parte do dente que teve que ser removida e assim por diante. Então essa é uma parte importante de fotoativação. Mas eu vou começar com uma outra parte aqui, né? A fotoativação virá mais adiante, né? Esse é um curso introdutório, mas ele tem que ter desenrolar depois. Muito bem, a parte que eu vou dizer está nesse diagrama que estão nas notas. E a ideia aqui é bem simples, né? Tudo começa com a luz que vai interagir com o tecido biológico. E nós queremos agora colocar no tecido biológico moléculas que são chamadas fotossensíveis. O que é uma molécula fotossensível? Uma molécula fotossensível, ou também chamado de fotossensibilizador, normalmente eu vou abreviar com a letra PS, fotossensibilizador, tá certo? Essa molécula, ela sob a ação da luz, ela vai primeiro absorver a luz. Aí ela vai, essa luz, como eu expliquei lá nas partes fundamentais da biofotônica, essa luz vai promover excitação eletrônica necessariamente, juntamente com excitações vibracionais ou rotacionais também, em raros casos, mas também pode. E aí, então eu vou nesse diagrama, eu vou do primeiro bloco, que é iluminar um tecido que tem moléculas fotossensíveis. Essa molécula, claro que tem todo aí um caminho a ser preenchido, eu vou falar nessa aula também de como fazer essas moléculas chegarem no lugar que precisa. Mas uma vez que elas estão lá, vamos assumir que elas estão lá para a gente primeiro explicar o que acontece, para depois dizer como elas chegam. Então elas estão lá, eu vou, ilumino, ela recebe essa energia, é uma molécula que vai ser excitada. Existem outras moléculas ali que vão ser, toda molécula vai ser levemente excitada, mas essa vai ser particularmente excitada e com grande eficiência. Uma vez que ela recebe energia, aí nós vamos para a próxima caixinha desse diagrama de bloco que eu estou mostrando. Uma vez que ela absorve, ela muda sua configuração eletrônica, ela vai para estados de energia eletrônico e vai haver uma relaxação interna, tá certo? Ela vai haver uma relaxação interna e ela vai se preparar, a molécula que absorveu a luz vai poder ficar preparada para transmitir energia para outras moléculas, especialmente para o oxigênio ou também para transferência de elétrons, onde receptores são principalmente hidrogênio e assim por diante. Então, a molécula é excitada, aí ela recebe essa energia, sempre na forma de uma configuração eletrônica, que representa os estados eletrônicos e vibracionais e tudo isso da molécula, isso nós falamos lá atrás. E agora ela vai pegar essa energia, vai relaxar, transferindo essa energia para outras espécies, para espécies que estão ali, tá certo? Principalmente oxigênio, e vai produzir espécies reativas que normalmente não estariam ali. Então, a ideia eu excito uma molécula, por isso que chama fotoativação. Essa energia da molécula, a molécula é usada como intermediário para transferir energia e criar espécies reativas que vão ali reagir com o local onde elas se encontram. Elas não vão migrar muito, portanto, a fotoativação é uma ação praticamente quase que local onde isso está acontecendo. Uma vez que essas espécies reativas, né, a troca de energia da molécula forma essas espécies reativas, que são também outros tipos de molécula em estados excitados de energia, mas não excitados através da absorção direta da luz, mas sim através de troca de energia com essa molécula chamada fotossensibilizador que nós colocamos. Uma vez que formou esses radicais, essas moléculas reativas, elas partem para uma reação destrutiva no alvo escolhido. Então nós teremos o alvo que vai receber uma certa destruição
reativa. Então, são reações químicas que vão acontecer de forma severa no tecido biológico. Então, esse processo descrito nesse diagrama, como você pode ver, ele é o processo, vamos dizer, em blocos, de como é o desenrolar de um processo de fotoativação. No caso da fotoativação dental, que eu vou falar no futuro, né, ele é um processo que o resultado final aqui é a formação de ligações cruzadas entre as cadeias da resina, formando os polímeros. Muito bem, as moléculas fotossensibilizadoras, não é qualquer molécula que tem essa capacidade importante de formar, de transferir energia para outras moléculas, né? E formar essas espécies reativas, principalmente de oxigênio. Existem algumas que fazem isso com maior capacidade, com maior eficiência. E essas são as moléculas que a gente escolhe como fotossensibilizadores. E a química vem nos ajudando muito, desenvolvendo várias moléculas com várias estruturas de várias classes, onde isso aí acontece de forma elegante. Então aí eu coloquei algumas das moléculas que têm sido utilizadas como fotossensibilizadores e que de fato têm características apropriadas para, uma vez que absorvem luz, uma vez que produz essa nuvem eletrônica excitada, transferir por colisões atômicas, obviamente, colisões moleculares, né? Que acontece lá na intimidade do tecido, produzir espécies reativas, principalmente de oxigênio, são chamados ROS, né? Reactive Oxygen Species, e isso então detona um processo de destruição do local onde elas estão. Então, a fotoativação dessa forma, ela é muito boa para a destruição, seja destruição de células, portanto ela é um mecanismo muito importante no combate ao câncer, ou destruição de um tecido irregular que eu não desejo mais, então ela é importante para aspectos estéticos, ou mesmo para a destruição de um micro-organismo, né? A gente vai falar na aula de hoje dos aspectos básicos, mas a ideia é progredir com algumas aplicações fundamentais na área do câncer e controle microbiológico. Então, dessas moléculas, nós podemos destacar duas classes. Primeiro, as porfirinas são fantásticas, né? As porfirinas, como você vê aí, são estruturas com esses anéis bonitos aí, né? Que são chamados o centro porfírico, né? E o sangue tem muita porfirina, então você pode extrair do sangue a chamada hematoporfirina, que é levemente diferente da porfirina sintética. E essas eram as primeiras moléculas que foram utilizadas para você fazer fotoativação e destruição de celular, no caso. Mas aí vieram outras, como você pode ver aqui, né? Nós tivemos outras classes de moléculas que também se deram muito bem nessa capacidade para produção, para transferência de energia, uma vez excitadas, produzindo espécies radioativas que vão destruir o local onde essas moléculas são alojadas. Você pode ver que tem moléculas que são mais simples, né, de estrutura mais simplificada, como é o caso do ácido aminolevuleico ou levulínico. Esse ácido, ele tem uma característica importante que eu vou explicar no futuro, e ele na verdade é um precursor, que a gente chama. Ele em si não absorve a luz, mas ele vai lá e provoca no metabolismo mitocondrial a formação de porfirina, que sim absorve luz, né? E aí nós temos a porfirina 9, né? A PP9, a chamada PP9, que é uma porfirina bem parecida com a hematoporfirina, que foi a molécula da primeira geração, né? Que é onde começou essa fotoativação, que mais deu resultados. Mas nós temos o azul de metileno, o famoso azul de metileno, que é utilizado para desinfecção, também é utilizado para realizar a ação de fotoativação.
e é um bom fotossensibilizador, molécula relativamente menor do que a porfirina, PP9, podendo penetrar mais e tendo alta eficiência de absorção da luz num determinado comprimento de onda. Aí nós temos as clorinas aí, como está mostrado aí, né? As fitalocianinas, nós temos as bacteroclorinas e, na verdade, eu botei essa tabelinha aí para mostrar algumas. São muitos e muitos fotossensibilizadores que hoje estão se desenvolvendo, né? A biofotônica acredita que cada vez nós estamos melhorando mais e modificando fotossensibilizadores, pondo metais dentro que levam para o comprimento de onda que a gente quer, tudo isso, e aumenta até a sua eficiência para a produção daquelas moléculas reativas que são necessárias para a destruição do tecido quando o tratamento, quando a terapia fotoativada acontece. Cada uma dessas moléculas, na verdade, absorve luz num comprimento de onda diferente. Por exemplo, as porfirinas, elas absorvem bastante no azul e vão absorvendo, tem bandas de absorção até quase chegar no infravermelho, mas já de menor intensidade. O azul de metileno, ele absorve fortemente no vermelho, 670 nanômetros, né? A clorina, ela já absorve mais perto dos 600, como as porfirinas. E as fitalocianinas, essas vão absorver mais um pouco no infravermelho. Aqui não estão, mas temos ainda a cianina verde, a AICG, que também absorve no infravermelho. E a absorção dela está vinculado com esses centros ativos, onde os elétrons estão distribuídos, né, nessas duplas ligações, dando à molécula aquelas características que eu falei lá atrás, que dependendo de como é a distribuição de elétrons nas diversas possibilidades, a energia vai ser menor ou maior para que ela mude essa configuração. Então as energias de absorção praticamente são dependentes, né? Não é com um tipo de luz que eu posso excitar qualquer uma dessas moléculas. E eu sei que dependendo do que eu quero fazer com a luz, não é conveniente usar determinados comprimentos de onda, não é verdade? A gente viu lá atrás que, por exemplo, se eu vou tratar uma célula cancerosa que está no interior do tecido, determinados comprimentos de onda não penetram, então não vai fotoativar essa molécula. Então existe uma série de compromissos que tem que ser levado em conta na hora de escolher uma molécula que seja uma boa molécula para o princípio de fotoativação que nós desejamos. Muito bem. Agora, dessas moléculas todas que você está vendo, nem todas são convenientes para qualquer tipo de aplicação. Elas são desenvolvidas, de fato, para serem aplicadas de acordo com as propriedades que se quer. E já que nós estamos falando aqui dos fotossensibilizadores, é importante dizer que uma molécula de fotossensibilizador, para que ela seja um bom fotossensibilizador, ela tem diversas propriedades que são desejadas. Não é? Primeiro, ela tem que ser uma molécula estável. Então você não pode pegar uma molécula que naturalmente vai se desfazendo, vai mudando, vai se transformando em outras coisas sem luz. Sem luz, nós queremos uma molécula que seja perfeitamente estável e que permita a manipulação. A maioria dessas moléculas que está mostrada aqui são estáveis no escuro, que nós chamamos, né? E a outra característica que a gente quer é que uma vez excitada, ela tenha uma grande seção de choque de transferência de energia para determinadas espécies, para determinadas moléculas, inclusive o oxigênio, para produzir espécies reativas que vão realmente produzir as reações locais e levar o tecido à destruição. Então essa é outra característica, não é qualquer molécula que excitada tem essa capacidade de transferir energia, a maioria não tem. Além disso, nós temos que ter moléculas que absorvam em comprimentos de onda que são fáceis de ser manipulado e fáceis de ser utilizado no tecido biológico.
não adianta absorver só lá no ultravioleta ou só lá no infravermelho longínquo. Ela tem que estar dentro da chamada janela biológica, que é onde a luz consegue penetrar um pouco no tecido biológico e ser capaz de excitá-la. Então, a região de comprimento de onda onde essas moléculas são excitadas ou podem ser excitadas é algo importante. Normalmente, nós desejamos que essas moléculas tenham absorções entre 600 e 900 nanômetros. Por que essa região espectral? Porque essa é a região de comprimentos de onda que nós conseguimos fontes adequadas e que a gente pode colocar em fibra ótica, então pode ir lá no interior, que a gente pode iluminar por fora e ter uma penetração razoável até atingir as moléculas de fotossensibilizador que estão lá no alvo que a gente quer excitar. Tá certo? Então, essas são algumas das características que a gente quer ter por uma molécula de fotossensibilizador. E quando se desenvolve uma molécula de fotossensibilizador, já se desenvolve procurando tais características. Se você desenvolve procurando uma molécula que é estável, que absorve numa região razoável do espectro eletromagnético e que tem uma alta eficiência para a produção, para a transferência de energia, produzindo espécies reativas que acabam sendo as moléculas que vão causar a destruição local da onde foi a fotoativação. Mas isso não é só, né? Uma vez que você coloca a molécula dentro do tecido biológico, normalmente em animais, né, ou no ser humano, você tem que, de alguma forma, eliminar essa molécula após o tratamento. Então, essa é outra característica, ter uma eliminação num tempo razoável para que você não fique fotossensível eternamente. Senão, aí você vai ficar totalmente fotossensível, qualquer luz que você recebe, você vai produzir tais fotoreações. Então, esta é uma característica importante da molécula de fotossensibilizador. Além disso, ela não pode ser tóxica sozinha, sem luz. Porque senão você vai administrar essa molécula para chegar até o seu alvo e ela sendo tóxica no escuro, ela vai produzir destruição já na fase de administração da droga. Claro que tudo em excesso vira tóxico. Então ela tem que ser eficiente e suficiente para que mesmo com quantidades possíveis de serem administradas, elas não causem toxicidade no hospedeiro ou no animal ou no ser humano que vai receber esse tratamento. E a farmacocinética dela, tanto de absorção como de eliminação, deve ser favorável. Quer dizer, eu tenho que ser capaz de fazer essa molécula chegar onde eu quero e tenho que ser capaz de fazer essa molécula ser eliminada após eu ter feito a terapia, após eu ter feito a iluminação. Certo? Muito bem. Mas sem dúvida que um fotossensibilizador que não é tóxico, que absorve na região correta, mas não tem alta transferência de energia para a formação de espécies reativas, aí também não serve para nada, tá certo? E como que deve ser a estrutura eletrônica de uma dessas moléculas de fotossensibilizador para ser eficiente no processo de absorção da luz e ter mecanismos nela que façam com que a sua transferência de energia para os estados, para as espécies, né, que vão formar espécies reativas de oxigênio, seja adequado. Bom, ela tem que ter, na verdade, uma estrutura de níveis como essa que eu estou mostrando para você. Aí a gente mostra nesse diagrama os chamados estados simplificados de energia dos elétrons na molécula. E ela deve ser tal que a molécula, primeiro, ela absorve, né? Em geral a molécula está num estado que a gente chama estado singleto. É um estado que os spins, eu vou mostrar depois um diagrama aí para vocês logo em seguida, é um estado onde os spins estão
devidamente não posicionados, ou emparelhado ou desemparelhado, né? Isso cria as espécies singleto ou tripleto dessas moléculas. Quando você tem combinação de elétrons, 2 elétrons no orbital, eles vão se distribuir dessa maneira. Então, a molécula primeiro ela absorve luz, então aí tem um processo de absorção, e ela vai para um estado que lá em cima, né? Tem vários estados, na verdade, que são estados vibracionais, e ela cai num deles, e aí ela relaxa, então ela acomoda a distribuição, chegando no fundo da chamada banda de absorção. Isso então é uma relaxação interbanda, dentro da banda. Aí ela chega ali, ela não pode ir para lugar nenhum, mas ela não está muito distante de uma outra configuração, essa sim com a mudança de spin do elétron. Então ela tem o que a gente chama de uma mudança agora intrabandas. Ela é capaz de, por processos de relaxação da própria molécula, chegar a um estado que a gente chama de estado tripleto. Tá certo? Enquanto ela foi excitada e foi para aquele PS estrela, que é um estado excitado, ela pode decair de volta e isso causa fluorescência, por isso que a gente vê muita luz saindo quando a gente excita essas moléculas. Ou depois dela ter sido transferida para o estado PS, com esse 3 em cima, que é um estado tripleto da relaxação, ela pode também decair, mas num processo que demora muito tempo, que é o chamado processo de fosforescência. Então, esses processos, se eles acontecem, a molécula volta para o estado fundamental, sem ter transferido energia para espécies outras que estão ao seu redor e que formaram espécies reativas de oxigênio. Agora, se por acaso a energia consegue sobreviver nesse estado PST0, que é um estado tripleto, e essa molécula tem uma configuração de tal maneira que encontra uma molécula de oxigênio no seu caminho, ela é sim capaz de transferir a energia para a molécula de oxigênio, produzindo uma excitação. E essa excitação leva a molécula de oxigênio para o seu estado singleto, que chama, que é esse O2. Ela sai do O2 com esse 3, que é o estado de spin, tá certo? E vai para o O2, que é o outro estado de spin. A molécula continua sendo 2 oxigênios juntos, só mudou o estado de spin. Mas essa molécula do oxigênio singleto, que é o O2, ela é altamente instável e ela tem ali muitas quilocalorias, em torno de 94 quilocalorias por mol de oxigênio singleto formado. Portanto, ela é muito instável e ela ou decai de volta, aí emite radiação em quase 1,3 microns, 1.200, quase 1.300 nanômetros, ou ela reage com a espécie singleto formada, ela sim reage com o substrato da onde ela está presente, e aí sim tem a destruição, porque é uma oxidação severa, o óxido normalmente é estável, né? E aí não há reparo fácil se a quantidade de oxidação foi razoável, e aí então você produz uma destruição razoável. O oxigênio singleto, só para usando, né, aquele jargão que você aprende lá no colegial, o oxigênio singleto continua sendo a molécula, o tripleto. Ele dividiu os elétrons de tal maneira que ele tem aí, a gente chama uma função de onda do spin simétrica. Portanto, os elétrons espacialmente distribuídos têm uma função de onda antissimétrica, então eles procuram se distanciar do centro comum da molécula. Quando vai para o estado singleto, os elétrons se localizam, porque agora o spin fica antissimétrico. E pela mecânica quântica, o produto do spin pela função de onda espacial tem que ser total antissimétrico. Então, quando o elétron está no estado tripleto, a molécula é estável
e os elétrons ficam na sua redondeza, mas não tem uma concentração de elétrons muito grande entre os dois. Quando você vai para o estado singleto, os elétrons ficam simétricos, ficam ao redor, né, dos dois átomos, porém é instável, né? É uma densidade de energia grande e esse estado singleto vai achar alguém para dividir essa energia, produzindo óxidos ou oxidando alguma ligação que estejam aí na sua redondeza. Tá certo? Então esse é o processo de fotoativação, que na verdade, né, não é tudo que eu falei, tem mais coisas que acontecem, mas de uma forma geral, esse diagrama que eu coloquei aí embaixo, ele mostra de forma até mais completa todo esse processo de fotoativação que chega ao estado tripleto da molécula e que depois, por colisões, vai transferir energia para o oxigênio. Então, a primeira etapa do processo, que eu havia dito lá no diagrama, né? Diagrama de níveis. Esse diagrama de níveis, ele na verdade pode ser colocado como se fosse esse diagrama de caixas aqui que eu coloquei. Tá certo? Esquece agora o singleto em cima. A luz chega, leva, né, ela vai excitar, ela vai promover uma mudança eletrônica no fotossensibilizador, que estava no estado PS1 e vai para o estado PS asterístico. Aí o spin, que estava num único orbital lá, também se divide, tendo duas chances disso acontecer. Então é uma transição, quanto mais chances, mais provável é de acontecer. Aí, como eu disse, tem uma conversão interna de energia. Nessa conversão interna de energia pode ter uma fuga de energia e o sistema volta de novo ao seu estado fundamental, que é aquele estado PS1. Mas pode sobreviver e ter uma conversão não radioativa intraníveis, como eu disse, ou intrabandas. E aí, então, você produziu uma espécie de tripleto lá, né? Na intrabandas. Mas pode haver um decaimento quando você foi para o PS3 tripleto. E esse é o processo de fosforescência. Demora muito mais. O que difere a fluorescência da fosforescência é que a fluorescência é um processo rápido. Não há mudança de spin, né? O spin continuou um para cima e um para baixo ali. Agora, quando você foi para o outro, já o spin vai ser mudado e, portanto, a transição não é tão permitida e é um processo lento, que demora no tempo e, portanto, é o que caracteriza a fosforescência. Mas é outra fuga de energia do sistema. Mas se o sistema sobreviver nesse estado excitado, aí você tem o fotossensibilizador no seu estado tripleto, pronto para dar início ao processo de conversão de energia e formação das espécies radioativas. Então vamos imaginar agora que nós temos aí uma espécie tripleto do fotossensibilizador e aí tem uma distribuição de carga devido aos orbitais moleculares adequado. E o que vai acontecer nesse ponto é que, por colisão molecular, ele vai encontrar outras moléculas, inclusive o próprio oxigênio. Ele vai encontrar um oxigênio tripleto, que é aquele que nós temos abundante no nosso tecido e que faz parte do sistema respiratório e tudo isso. E aí ela vai transformar essa colisão molecular, vai transformar isso, esse encontro molecular, eu diria, né? Vai transformar isso numa espécie singleto de oxigênio, que é o O2 com umzinho em cima. Mas tem outra rota que a molécula, que o fotossensibilizador excitado, naquele estado metastável tripleto, pode ocorrer, que é uma transferência eletrônica, né, indo, né, como a transferência eletrônica permite várias
Uma vez que você transfere um elétron para outra molécula, ela pode mudar a sua configuração, ela pode fragmentar, ela pode mudar totalmente a sua estrutura. Né? Se eu formar se eu transferir elétron para uma molécula, pode ser que ali o OH libere-se dessa molécula e eu tenho esse OH ali, né? E o elétron, um OH excitado, esse radical hidroxila. Então é uma forma de formar radicais de oxigênio reativos. E tem vários tipos de radicais de oxigênio reativo que são formados por essa fotoativação, por essa transposição de energia da luz para os spins das moléculas, tá certo? Muito bem. E uma vez que a energia chegou onde você queria, você formou ou oxigênio singleto ou formou os radicais reativos, né? Os ROS. Aí, o que eles encontram? Eles vão oxidando. Então, aí começa a parte de destruição. Então, começa o ataque às proteínas, aos ácidos, aos aminoácidos, aos DNAs e vários outros, né? Quer dizer, na verdade, todos eles aí, exceto as proteínas, são algum tipo de ácido que eu listei. Mas você atraca várias partes do substrato celular com a ação oxidativa dessas espécies. E uma vez que você atingiu essas moléculas, você produz dano. Aí é onde vem o dano do tecido, que na sua maioria das vezes não dá para reparar, ou às vezes é um dano irreversível, e aí o sistema então fica aí, reagiu, e acontece que o dano instala-se no tecido. Então, essa técnica fotoativada, que é a terapia fotodinâmica, esse é o nome dado a essa terapia, PDT ou terapia fotodinâmica, né? Então eu vou escrever aqui para você não esquecer que nós estamos lidando com a PDT, que é a abreviação para terapia fotodinâmica. Existe uma abreviação do português, né? Terapia fotodinâmica. Existe uma abreviação que é a abreviação TFD, né? Que é TFID, mas a gente prefere muito usar a do inglês, porque já virou um significado, a sigla PDT, né? Significa já uma terapia fotoativada. Muito bem, então, o que nós vimos até agora? Nós vimos mecanismos básicos que vão atuar aí na fotoativação quando eu tenho moléculas que eu coloco deliberadamente no tecido biológico e que são as moléculas fotoativadas. São os fotossensibilizadores, tá certo? Muito bem. Uma vez que elas atuam, elas vão causar danos nos mais distintos. E esses danos vêm da incorporação do oxigênio de várias formas diferentes. Mas isso tudo eu vou falar na aula seguinte. Como que agora essas espécies reativas vão causar dano lá no substrato molecular e assim por diante. Até a próxima aula.